Bem, povo abençoado, ontem nós tivemos uma conversa tão poderosa do Senhor e eu queria apenas tocar a base também com vocês sobre a mesma conversa. Eu quero contribuir um pouco também da minha parte. Como ontem eu falei com vocês novamente, lembrem-se que o nosso foco principal tem sido o livro de Lucas, capítulo 14. Nós temos passado por Lucas 14 e tanto veio de lá, o Senhor depositou um tesouro muito grande naquela escritura. Lucas, capítulo 14, definiu muitas coisas que são extremamente críticas na vida do crente cristão e que define a salvação e que define o que significa ser nascido de novo e que tem uma abrangência tão grande que não apenas define aquele que nasceram de novo, que foram regenerados, mas o que significa ser liberto e regenerado, mas também servir aqueles que foram chamados para servir. E o mais importante agora, definindo para esta geração, que todos, literalmente todos que nasceram de novo são chamados para servir a Cristo. Esta é uma coisa muito grande que veio de Lucas capítulo 14, do 25 ao 35. E o mais importante, recentemente agora, muito mais importante tem sido a definição dos discípulos, os seguidores de Cristo, os cristãos, aqueles que são nascidos de novo. Eles são pessoas que no passado tentaram definir o que é ser um discípulo, mas a definição deles é diferente daquela de um cristão nascido de novo. Mas o Senhor veio abertamente para colocar diante desta geração que todas as pessoas que são nascidos de novo, todas as pessoas que receberam Cristo Jesus, são essencialmente chamados. Na verdade, você nem pode receber o Senhor a não ser que o Senhor tenha te chamado, que Ele usou a sua soberana graça para abrir a porta do seu coração para esta maravilhosa e esotérica verdade da graça de Deus. Então, nós estamos lidando com isso. E ontem nós vimos esta tremenda conversa, onde o Senhor avançou as mesmas características que Ele colocou dos discípulos. Ele diz que os discípulos de Jesus aprendem de Jesus. Nós vimos que eles aprendem da vida de Jesus, eles aprendem dos seus ensinamentos, eles aprendem de Jesus. Os discípulos de Jesus aprendem de Jesus. E a parte mais importante é os que aprendem de Jesus, é que eles se decidem submeter-se totalmente a Jesus. E recentemente nós vimos que esta é a razão mais importante, porque cada pessoa deve se submeter a Jesus. Eles viram a enormidade de Jesus, eles viram que o livro da vida pertence a Ele, eles viram que Cristo Jesus, o Messias, Ele é o Deus Supremo e é digno da nossa adoração. Então é muito poderoso neste tempo que a igreja, as nações e a igreja entendam que há um chamado, que eles têm um chamado, e que este é o tempo para aperfeiçoar a sua salvação cristã. Nós vimos que os verdadeiros discípulos de Cristo fazem auditoria de si mesmos para examinar se eles realmente estão andando no caminho estreito, se realmente são discípulos de Cristo. Eles se submetem totalmente a Cristo, eles são totalmente obedientes ao Senhor, eles são focados no céu, eles são justos e buscam a justiça. Eles são santos e buscam a santidade. Que eles são servos do Senhor, eles são comprometidos com a missão de Deus na terra.
Isto é absolutamente inquestionável e você vê imediatamente quando você os encontra, quando eles falam a respeito da missão de Deus com vocês, eles sempre tentam levar alguém para o Senhor. Nós vimos que eles são humildes, eles são pacientes e eles são longânimos. Eles atacam o inimigo. Então, os discípulos de Cristo têm domínio próprio. Eles são longânimos. Eles abraçam o sofrimento, em outras palavras. E nós vimos que eles temem a Deus. Eles têm sabedoria, são corajosos, santos. Eles são pessoas que andam com integridade porque eles sabem que eles estão carregando a mensagem de Cristo, eles são embaixadores de Cristo e eles estão disponíveis para servir e tudo isso. Então foi uma longa conversa que aconteceu até que ontem culminou com esta escritura muito importante que o Senhor abriu no livro de Lucas, capítulo 14, do 25 ao 35. Então ele focou no ponto mais importante que o Senhor estava enfatizando naquela escritura, o discípulo. E nós afunilamos e focamos ontem nos discípulos com mais profundidade, os discípulos de Cristo, onde agora nós mudamos para 1 Coríntios 4, no 8, aquela igreja que você vê, e então aquela igreja que estava sendo descrita do versículo 9 em diante. Mas antes disso, vocês viram do versículos de 1 a 6, há uma séria advertência que o Senhor colocou lá. Então ontem foi um tempo tão tremendo quando o Senhor realmente aperfeiçoou a igreja nesta conversa e correção, e nós vimos muito claramente que o Senhor repreende este mundanismo. Há dois interesses competindo na igreja, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria mundana, e nós vimos que a igreja deste dia presente essencialmente escolheu a sabedoria mundana, e é isto que o Senhor estava essencialmente repreendendo naquela escritura de 1 Coríntios capítulo 4, que nós lemos até o 21. E ele repreendeu a igreja deste dia presente. Nós vimos que ele está checando a igreja para que eles possam amadurecer. Então, novamente, há uma outra competição entre maturidade e imaturidade. Isto ficou muito claro ontem. E nós vimos que Jesus repreende a igreja. Ele os repreende para que ele possa salvá-los. Eu acho que este é o ponto mais importante, é para que ele possa salvá-los do juízo eterno. Não é implicância dele ou que ele quer humilhá-los. O Senhor não se importa a respeito destas coisas de orgulho humano que vai ser humilhado, mas o objetivo principal do Senhor para repreender a igreja nesta hora é para te salvar, é salvar vocês, os cristãos, do juízo final. Isto é muito poderoso. Então, nós vimos muito claramente que naquele processo, o Senhor confronta, ele confrontou o orgulho deles, o orgulho que você vê na igreja deste dia presente, idolatria, materialismo, comercialismo, dinheiro e tudo mais, adultério e imoralidade que você vê na igreja deste dia presente, e nós vimos complacência, conforto, autossuficiência, mornidão. Estas são as coisas que o Senhor confrontou para poder remover a igreja da imaturidade para a maturidade, porque o tempo para a maturidade é agora. Então, nós novamente vimos que ao fazer isto, o Senhor sabia que a igreja deste dia presente, assim como foi em Corinto, se importava tanto com a opinião pública. Como que eu me pareço? Como que eu vou me parecer? O que é que as pessoas vão dizer? Então, na narrativa que ele trouxe de Jesurum como exemplo, Deuteronômio 32, versículo 15, Jesurum, um rei gordo, mas no versículo 6 ele diz, agora você está cheio, como alguém que acabou de completar uma refeição e você é rico. Entretanto, se você olhar em Apocalipse 3:17, no 18 ele diz, mas você é pobre. Então o Senhor agora apresenta para a igreja deste dia presente a sua real condição. Quando ela pensou que era rica, ele diz, não, você está errada, deixe-me dizer-lhes quem você é, quem vocês são. E que vocês são deploráveis, vocês são dignos de misericórdia, vocês são pobres, precisam da ajuda dele. Mas enquanto isso, em 1 Coríntios 4, versículo 8, ela se comporta como rei
gordo, assim como Jesurum sentado em um trono. E nós vimos muito claramente que o inimigo, o diabo, ele é muito constante e o Senhor então está fazendo uma intervenção porque o diabo é muito incansável. O diabo apresenta os prazeres deste mundo para a igreja e ela aceita. Isso é muito chocante, ela aceitou. Quer dizer, muito atraente. E Satanás, ao fazer isto, ele tenta fazer com que a vida cristã santa pareça terrível, horrível, e a vida mundana de prazeres se pareça agradável, excitante. Entendem? Estas são uma das coisas que nós vimos ontem no aperfeiçoamento da igreja. E que as mentiras de Satanás, Satanás ainda é o pai das mentiras. O pai das mentiras. E porque ele mente, ele diz para as pessoas, não, por que você deveria se importar? Por que se vestir com santidade? Por que você não fica tranquilo? Por que você não anda assim? Por que você não desfruta disso e daquilo? Por que você não seja livre para fazer o que você quiser? E ao fazer isto, ele faz com que a igreja abandone o caminho da cruz. E nós vimos muito claramente que agora eu li Jeremias 15, versículo 6, onde ele diz, você me rejeitou, declara o Senhor. Você vive se desviando. Por isso eu porei as mãos em você e te destruirei. Eu já me cansei de mostrar compaixão. Então você vê que o Senhor essencialmente, então você vê que a paciência de Deus acaba. Você vê que em um ponto a paciência dele acaba se você ler a Bíblia. Se você vai pela Bíblia, está cheia desta narrativa. O Senhor envia um profeta para avisar o povo, mas quando a paciência dele acaba, então a ira de Deus é revelada, é liberada. E nós vimos o exemplo de Mateus 7, 21 até 23, de onde tudo isso começou. Quando ele diz, não, eu não te conheço. Você diz que está na casa. Você está fazendo milagres, mas você não os fez comigo. Você alega que você está na casa. Você está fazendo maravilhas e conduzindo pessoas para o Senhor e batizando, mas eu não sabia que você estava na casa. Eu não vi você fazer isso. Então ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor realmente se separa como Deus muito santo do céu e não há compromisso com isto. Portanto, o Senhor foi muito direto com vocês ontem. Ele foi muito direto e ele disse que a igreja de 1 Coríntios 4, versículo 8, é totalmente tola, é a igreja em tolice por causa do seu orgulho. Então, em outras palavras, ele está dizendo que se há alguma coisa que é total tolice na salvação cristã, é para um cristão ser orgulhoso. É você viver a sua vida como um cristão orgulhoso. A arrogância, ele diz, é grave, totalmente grave. Uma vez que você está na prosperidade, no mundanismo, na riqueza, estas são as coisas que nós colocamos ontem, que são mortais. Isto vai te fazer acabar onde há o juízo eterno. Então, ele estava dizendo para a igreja que eles pensavam que não estavam negando a Jesus, porque quando eles negaram este líder chamado Paulo, a igreja em Corinto não sabia que eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então, foi um tempo muito chocante quando você vê a unção ao redor de Paulo. Então, eles deveriam ter visto que não, nós não podemos tocar nesse cara, nós não podemos rejeitá-lo, porque Deus vai nos julgar, porque nós estamos rejeitando o próprio Deus. Então, você vê que esses estão em um nível muito mais elevado, uma unção muito maior sobre os dois profetas do Senhor. Então, foi uma mensagem tão poderosa que veio a esta igreja. A nuvem de Deus repousou sobre eles, então você não pode. Então, enquanto nós nos movemos ontem, o Senhor colocou lá que o plano do diabo, o esquema do diabo, a forma como ele faz suas maquinações, que o inimigo, o próprio adversário é a carne. Na verdade, ele é a carne na igreja. A carne no cristão e o mundo e Satanás que governa o mundo e a carne. Então, o inimigo, ao fazer isto, usando a carne, ele tenta dizer para a igreja que você não precisa negar-se a si mesmo, entendem? Você pode se separar de Cristo, você não tem que andar em santidade, você pode se separar dos principais, dos servos do Senhor, que foram ungidos e enviados para ajudar vocês. Vocês podem se separar e viver em independência.
independência, à democracia. Então, aquela igreja se sentiu como se ela já tivesse alcançado naquele processo. Elas finalmente chegaram e já estão vivendo como reis. Mas quando nós lemos então? Quando agora nós lemos a escritura de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, então você vê que eles estão vivendo na ilusão, eles estão vivendo como se o reino de Deus já tivesse vindo à terra. Entretanto, em Apocalipse 20, versículo 6, ele diz que os santos, somente os santos, isto foi muito importante ontem, que somente os santos reinarão com Cristo, e isto depois desta dispensação, quando o Messias então voltar, depois que a igreja tiver sido levada para o reino da glória. Apocalipse 20, versículo 6, ele diz, bem-aventurados e santos, significando eleitos e santos, são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. E eles serão sacerdotes de Deus, do Deus Altíssimo e de Cristo Jesus, o Messias, e eles reinarão com eles por 1000 anos. Então, como que você já começou a reinar nesta terra, quando o Senhor ainda terá que voltar? Então, estas são uma das grandes situações que ficaram claras, de que o diabo faz com que a igreja viva em ilusão. Se você olhar o livro de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, povo abençoado, novamente, Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Isso é o que ele diz. Abram comigo lá. Lucas capítulo 1, 32, 33. Ele será grande, descrevendo o Senhor Jesus na sua vinda. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Então, este reino que a igreja em Corinto, a igreja caída deste dia presente, estavam pretendendo, iludidas por alguma ilusão do diabo e alegando que já estão vivendo, mas ele diz que o reino dele durará para sempre e jamais acabará. E isto acontece quando agora ele já trouxe Israel para o aprisco. Ele menciona isto aqui, para o trono de Davi. Então, isso é muito poderoso. Foi um despertamento tão grande que você não pode dizer que você está vivendo como reis quando o inimigo, na sua complacência e conforto, é tão claro no livro de Efésios que ele diz que a igreja tem que estar usando a armadura de Deus para poder lutar a batalha dela, para lutar esta batalha contínua. Então, nós vimos muito claramente que o Senhor estava dizendo ontem que a glória não vem até que você passe pela perseguição, que reinar sobre o trono não pode vir antes que você passe pela perseguição. E nós temos o exemplo do avivamento no Quênia, que teve que vir pelo pano de saco. A rendição do coração, a humildade, a posição de humildade. Que o avivamento do tempo do fim que você vê no Quênia não virá para ninguém até que a igreja passe pelo arrependimento. E o Senhor está dizendo que a igreja deste dia presente, assim como a igreja em Corinto, eles querem viver as suas vidas. A igreja em 1 Coríntios 4:8, eles querem viver as suas vidas sem prestar contas ao Senhor Jesus. Como? Então, o Senhor está usando estas lições da igreja em 1 Coríntios 4, versículo 8, para contar uma história, para dar uma lição para o cristão deste dia presente, para a igreja deste dia presente. Mas o cristianismo hoje é uma batalha constante, como sempre tem sido desde a sua concepção. É uma batalha constante. E você não pode se equivocar no entendimento a respeito dos cristãos como se eles tivessem que estar desfrutando da vida da terra. Não, tem que haver uma batalha, tem que haver uma batalha constante. E o Senhor Todo-Poderoso lembrou a igreja ontem, Ele lembrou a igreja deste dia presente,
da realidade da salvação cristã. Na verdade, é uma batalha contra a apostasia. Então, a realidade desta terra que o Senhor estava trazendo para esta geração, para a igreja em Corinto e para esta geração. Por que você quer viver por uma ilusão, em um engano de contemplar e celebrar a sua vida, desfrutando do conforto e na complacência? Mas a realidade da terra que o Senhor trouxe para a igreja é que o cristianismo é uma séria batalha e a apostasia é real e muito perigoso. Vai te levar para o inferno. Então, nós lemos em Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 21, ontem. Então, foi muito irônico o Senhor, então, despertando e dizendo, de qualquer forma, se tem algo para celebrar, deveriam ser os cristãos santos. Aqueles que escolheram se separar do mundo e da decadência moral do mundo, porque ele diz que eles são aqueles que venceram Satanás destronando-o. Então você vê que eles estão reinando, porque eles removeram Satanás do trono dos seus corações, das suas almas. Então, se ele está falando a respeito daqueles que estão vivendo como reis, ele está falando dos cristãos que são santos, como Paulo, que era separado, nas ruas, desabrigados, com fome, com sede, abusados, caluniados. Entretanto, eles são os reis. Por quê? Porque eles destronaram, eles literalmente destronaram Satanás do trono das suas almas e dos seus corações. Então, eles estão reinando, Cristo está reinando em suas vidas. Eles são aqueles que são os cidadãos do reino de Deus, os seus nomes estão no livro da vida. Eles destronaram o pecado de suas vidas. Eles são os cidadãos do reino de Deus. Eles são aqueles que têm coroas esperando por eles e verdadeiros tronos esperando por eles. E o Senhor agora expôs a ironia daquilo que o diabo trouxe para a igreja. E o que é mais despertador ainda é entender que a igreja deste dia presente está focada na opinião pública, nas suas coisas mundanas. Ela está cheia da sua riqueza, das suas conquistas, da eloquência das suas qualificações. Mas o que ela não sabe é que ela, na verdade, deveria estar cheia das virtudes de Deus, do tesouro de Deus, cheia de santidade, piedade, sabedoria, temor de Deus, cheia de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, cheia de fé, cheia da unção, cheia dos dons eternos do Espírito Santo, cheia do conhecimento. Então foi impressionante que eles escolheram ser cheios de bens, das coisas que eles conquistaram, as suas conquistas, os progressos que ela fez na vida, a carne, dos seus progressos em educação, posição financeira, status na sociedade, orgulho, sabedoria mundana, riqueza mundana, glória pessoal, eloquência pessoal. E eles desprezam a pregação da cruz e do sangue, porque agora estas coisas te elevaram, você agora acaba desprezando tudo que fala da cruz e que anuncia a cruz. É assim como agora eles desprezam a cruz. Portanto, o Senhor trouxe muito claramente que, na sua mensagem, a justiça, a cruz deve estar no centro da vida da igreja. Deve estar no centro da vida da igreja. Mas a igreja hoje está repetindo a história, dizendo, nós não queremos que você profetize justiça para nós, não, deixe-nos em paz. E o Senhor Todo-Poderoso, Ele diz que a igreja deste dia presente, ela está no processo de estar carregada de todas aquelas coisas que eu descrevi acima. Ela não está mais buscando a Deus, ela não está mais buscando a vontade de Deus. Ela está operando em uma bolha, ela está vivendo uma ilusão pela mentira do diabo, porque ela agora depende da segurança carnal, na segurança da sua carnalidade, do que a sua carnalidade alcançou, este tipo de segurança perecível. E ela alega ter alcançado um estado de perfeição, entretanto nós sabemos muito bem
que a salvação cristã é um trabalhar constante, até que o Senhor leve a igreja para o reino da glória, no arrebatamento. Então, o perigo da complacência e do conforto apareceu muito claramente, e é aí onde eu quero advertir aqui. Vocês sabem que tudo que foi colocado abertamente diante de vocês ontem, o perigo do conforto. Então, quando Deus está descrevendo a igreja moderna e o Senhor está descrevendo a igreja caída de Corinto, agora, o desafio para vocês deve ser que vocês têm que pegar tudo o que foi dado a vocês ontem para calibrar a sua vida cristã, se questionar e interrogar sua vida cristã. Eu estou confortável? Eu estou complacente como cristão? Este deve ser as suas perguntas. Em outras palavras, vocês devem estar se fazendo perguntas maiores agora, que desde que eu me arrependi em pano de saco, desde que eu me arrependi em saco e comecei no ministério, nós vimos muito claramente que este ministério, o fundamento dele é pano de saco e arrependimento, porque vocês veem que tantos se uniram a nós globalmente, tantas igrejas, os advogados estão muito ocupados agora, o Supervisor Nacional Amos Wandeira, General Chaka, eles estão trabalhando o dia inteiro em documentos que eles devem dar para vocês se unir a nós. Eles estão ocupados. Eu nem liguei para eles, eu quero dar a eles tempo. Eles estão ocupados trabalhando para calibrar todas as igrejas que se uniram a nós, enviando cartas e todos estes processos. Mas eu estou dizendo que mesmo aqui no Quênia, as pessoas que se uniram a nós, muitas pessoas novas se uniram a nós e eles não sabem que o fundamento deste ministério foi arrependimento, foi o zelo por Deus, foi o pano de saco, se arrependendo de cidade em cidade. Ontem foi um momento de tanta gravidade e o que eu estou dizendo é isto, como cristão, vocês têm que entender que o Senhor Jesus está intervindo porque Ele está tentando salvar vocês do juízo eterno. Ele não tem nenhum outro interesse mas livrá-los do juízo eterno. Isto é muito amor e muita disposição de amor. Ele poderia simplesmente deixá-los ir assim, mas se ele não tivesse se voltado para eles, aqueles que estavam andando, viajando com Jesus, então virando-se para eles, ele os repreendeu diretamente. Você sabe o que significa me seguir ou ser chamado por mim? A mesma coisa que eu estou dizendo agora. Vocês como cristãos, agora o seu desafio é pegar o que o Senhor está colocando diante de vocês e está ministrando e dispensando para a igreja o que o Senhor está colocando diante da igreja, a mensagem que Ele está dando para a igreja, do padrão do cristianismo, da salvação de ser nascido de novo, de ser discípulo. Você tem que interrogar a sua vida como cristão. Se você é apenas um membro da igreja, ou um obreiro, um mestre, ou evangelista, um pastor, um bispo, um arcebispo sênior, o que quer que você seja, você pega isso e faça uma interrogação pessoal de você mesmo. Que quando eu vim para a igreja, para o ministério, e nós estávamos nos arrependendo em pano de saco, quando eu olho para mim mesmo, quando nós estávamos arrependendo naquele tempo, e agora, será que eu poderia ser a igreja de Corinto? Será que eu me tornei confortável? Será que agora eu comprei um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, e agora eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho um novo terno, sapatos, uma gravata nova, um relógio, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, os meus filhos vão para a escola. Então, poderia ser que você vestiu o saco e agora você está desfrutando como um rei sentado no trono. Esta é a mensagem mais importante que eu quero trazer para vocês nesta noite. Como você está lidando com a mensagem que foi dada ontem? Adotou e pegou tudo. Cada detalhe que foi dado desde que o Senhor começou a ministrar para vocês sobre ser um discípulo, o que significa isso? Pega isto e usa para interrogar a sua vida, para provar a sua vida. Use esta mensagem para priorizar a sua vida como prioridade. Olhe para você mesmo como membro da igreja. Eu sei que muitos de vocês são novos na igreja, mas eu estou falando dos antigos. Agora que vocês sabem, se você costumava
ser zeloso como a igreja em Corinto, eles até mesmo pararam de sair para evangelizar. Agora eles estavam confortáveis dentro da igreja. Agora eles eram pessoas importantes naquela cidade, porque a economia estava tão grande naquela cidade. Então, aquela economia entrou na igreja. Então, eles tinham riqueza. Eles faziam muito dinheiro como igreja. E é por isso que ontem eu dei o exemplo de pessoas que dizem, eu gasto 3 milhões de dólares por dia para a TV. Muito dinheiro. Eles estão celebrando as suas grandes verbas em Coríntios. Veja, nós temos tanto para gastar. E na igreja, onde pessoas importantes, arquitetos, advogados, médicos vieram, filósofos, você sabe que os gregos são filósofos, e Deus estava sendo sarcástico com eles. Por quê? Se você ler aquela narrativa da mensagem que foi dada ontem, eles disseram que vocês são sábios e nós somos loucos. Mas você tem que estar ciente de que Paulo era um advogado muito educado, ele era um advogado muito importante. Então ele estava sendo irônico, ele estava sendo sarcástico com eles. Que vocês são sábios, nós somos tolos. E Paulo era um advogado muito importante, então é claro que quando o Senhor o chamou, ele também o ungiu. Então, comparado com eles, que na verdade estavam acabados, veja como Deus pode ser sarcástico com vocês. Veja como que as riquezas deste mundo, as coisas e os bens deste mundo, podem te fazer louco sem você saber. Podem te colocar no caminho do inferno e você não sabe onde você está. Então, o que importa agora é que agora que vocês sabem, vocês que são novos, que vieram para o ministério e são muitos, entretanto, para aqueles que estão aqui desde o princípio do ministério e usaram pano de saco? Será que você poderia pegar o que foi ensinado ontem e reavaliar-se a si mesmo? O que é que eu estou fazendo agora? Agora eu sou um bispo, comprei um carro, tenho uma casa, os meus filhos agora estão na universidade ou na escola secundária, meus filhos agora têm emprego, estão trabalhando, agora eu tenho dinheiro no bolso e as coisas estão bem agora eu tenho saúde, Talvez vocês sejam pastor ou bispo e agora, quando você apresentou o pano de saco, aquele foi o momento de despertamento. Será que você pode se lembrar do que você era e comparar? Será que você é a igreja de Corinto? Talvez, como bispo, o tempo, você costumava ligar para a rádio com muita alegria. Toda vez que uma mensagem era dada, você liga para a rádio, você ligava a rádio ao vivo, porque a rádio é uma ferramenta, porque você fala com milhares no mundo inteiro ao mesmo tempo. Poderia ser verdade que agora você deu um passo atrás e não liga mais para a rádio? Há muitas coisas que você pode pegar daquela mensagem que foi dada ontem para usar para provar a sua vida cristã. Eu estou evangelizando, eu estou saindo, talvez naquele tempo eu costumava sair com folhetos e dar para entregar para as pessoas. Eu mesmo, como pastor sênior, poderia ser que agora eu parei de evangelizar, eu disse, não, eu vou ficar em casa, acordo de manhã, tomo chuveiro, tomo meu café, às 10 horas eu relaxo, ando um pouco, Deus me deu uma casa agora, então eu vou andar, cumprimentar os vizinhos, vou andar aqui pelo compound, então depois eu volto para casa, então a uma hora eu almoço, faço uma siesta, tomo uma soneca à tarde, então depois eu ando um pouco, talvez agora as pessoas voltam com seu filho, que chegou da escola ou do trabalho, então às 4 horas você toma chá com eles, enquanto você relaxa agora e assiste aos noticiários, relaxa esperando o jantar. Será que você está acomodado nesta complacência e conforto? Podemos voltar ao pano de saco e voltar a aperfeiçoar a nossa vida? Talvez você era alguém que era muito zeloso, talvez a razão pela qual você foi exaltado naquele ofício no qual você está é por causa do zelo que você tinha ligando à rádio. Você se correspondia o tempo inteiro, você era um correspondente, você estava correspondendo os feitos do Senhor, você estava usando e correspondendo para evangelismo, falando a respeito da mensagem, e ao fazer isso você estava evangelizando. Todos têm um papel.
Mas pode ser que agora, quando você olha para você mesmo ontem em pano de saco, como Gênesis, o início, e agora você descobre que você se acomodou, agora você é tão importante como um pastor sênior, você nunca liga para a rádio. Ah, não, agora eu sou um pastor sênior, não preciso ligar na rádio. Agora eu tenho o orgulho, agora eu sou orgulhoso. Não, agora eu sou um pastor, um bispo, eu não quero evangelizar nas ruas, eu não quero dar um folheto, um panfleto. Será possível que vocês foram alcançados por aquela mesma maldição de complacência que o Senhor estava repreendendo ontem? Você ainda é zeloso pelo Senhor? Lembre-se que o Senhor está fazendo tudo, lutando por vocês para te salvar do juízo eterno. Ele não tem nenhum outro interesse. Como ele disse ontem, ele não quer humilhar a igreja em Coríntio, não. Ele é por compaixão. Ele viu a apostasia deles. Ele viu o juízo eterno. Então, o que é isso que você costumava fazer quando o ministério começou? Antes de você ser elevado a arcebispo sênior, a arcebispo adjunto, antes de você ser elevado para ser um bispo, um supervisor, antes de ser elevado pastor sênior, em todas estas níveis que você tem, poderia ser que essa mesma enfermidade que afligiu a igreja em Coríntio, porque a gênese deste ministério foi o pano de saco e arrependimento e o zelo. Todo final de semana nós tínhamos reuniões, todo final de semana. Então, é por isso que eu queria vir hoje, para ajudar vocês e para salvar vocês do fogo eterno. E o Senhor apresentou isso para que você possa pegar todos esses ensinamentos sobre ser um verdadeiro discípulo de Cristo e usar isso para se provar a si mesmo, para não ir para o inferno, para agora se examinar e comparar com o que você com o que você era antes e agora. Será que pode ser verdade que você tem tantos advogados, tantos médicos? O que é maravilhoso! Deus quer estas pessoas. Professores vieram e você também foi elevado na sua posição. Agora você agora é um diretor de banco. Então os advogados estão servindo, os médicos estão servindo na tua igreja. Muitas coisas tinham acontecido na igreja de Corinto, mas em vez de glorificar ao Senhor, porque eles alcançaram muitas pessoas e os trouxeram para casa, isso tornou-se um orgulho para eles. Poderia ser verdade também que agora ele também quer identificar com qualquer coisa. Agora ele se preocupa com opinião pública, orgulho, autossuficiência. Poderia ser verdade que essa síndrome está aqui e essa é a razão pela qual o Senhor está falando com vocês? Então, este é um momento muito importante para provar-se a si mesmo, porque lembra-se que eu vi a vinda do Messias, e quando este evento acontece, estará acabado. Será totalmente irreversível. Então, é uma graça tão grande de Deus e misericórdia que o Senhor possa vir e ajudar o povo em Swahili para traduzir isso. É muito importante que os Swahili também ouçam isto nesta noite. Mas aqueles ensinamentos que o Senhor está trazendo para vocês, pelos seus dois, trazendo os seus profetas que poderiam apenas anunciar: o Messias está vindo, prepare o caminho e ir embora. Eles poderiam ter feito isso como fizeram na vida anterior, mas agora eles decidiram alimentar a igreja, cuidar da igreja, além de dar profecia, levantar aleijados. Veja hoje, todos os dias levantando um aleijado. Eles estão em uma missão muito ocupada, mas acima de tudo, cada serviço, ministério em todo o globo e cada culto é como uma queixa. Eles estão trabalhando, fazendo um trabalho muito árduo. Amanhã é a noite inteira. Algumas vezes, quando eles vêm falar com vocês, vocês veem que eles estão cansados. Então eles decretam aquele decreto que levantou Mareca. Eu já estava tão cansado, mas eles trabalham por vocês, eles estão ensinando vocês, educando vocês. Poderia ser que esta igreja, agora vocês têm muito dinheiro e agora vocês estão na mesma enfermidade,
na qual a igreja em Corinto caiu, no mesmo engano? O Senhor abençoou a igreja. Eu sou um que orou para que a igreja fosse abençoada, mas poderia ser verdade que agora vocês dão meia volta e essa bênção tornou-se orgulho e complacência que Jesus repreendeu na igreja em Corinto. Lembra? Ele repreendeu o orgulho muito severamente. Ele repreendeu a complacência muito severamente. Ele repreendeu a idolatria, conforto, autossuficiência e mornidão naquela mensagem de ontem. Acaso eu sou alguém que estou cantando um lindo cântico doce diante de vocês? Não! Então pegue estes ensinamentos para examinar a sua própria vida e ter certeza de que você vai servir na missão a qual o Senhor te chamou. Será que agora você subiu tanto que agora você não quer ser visto dando folhetos, panfletos, não quer ser visto celebrando os aleijados? Ontem o Senhor tem senso de humor, vocês viram? Não quero celebrar os cegos. Não, tem que viajar muito para ir naquela vila para celebrar aquele tremendo milagre. Então, este é um momento poderoso na igreja. É uma razão pela qual o Senhor está ensinando essas coisas. Será que é possível que antes você costumava ligar tanto para a rádio com zelo, querendo ministrar, você queria falar, contribuir, você estava cheio do fogo? E nestes dias você senta acomodado e fala, não, eu sou um bispo, eu agora não preciso mais ligar. Então, mesmo orgulho que Jesus repreendeu, acaso isso não é idolatria, o adultério, a complacência, o conforto, a autossuficiência, a mornidão e a apostasia que ele repreendeu? Então, por favor, examine os seus caminhos. Examine os seus caminhos. Acaso não falou o Senhor com esta geração? Obrigado.